E fala aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer a análise dos quatro grandes da sexta até a 10ª rodada, como foi o desempenho de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos durante essas rodadas que a gente teve. O Campeonato Paulista, que já está terminando a primeira fase, a gente já vai faltar 2 rodadas. A gente vai ter esse final de semana a 11ª rodada e no outro final de semana, no domingo, que vai ser a última rodada da fase de grupos. Bom, e vamos começar a falar do Palmeiras. Palmeiras está em primeiro no seu grupo, em primeiro também na classificação geral do campeonato. O Palmeiras, que da sexta até a 10ª rodada, na sexta rodada ganhou do Santos de 3-1, clássico que foi no Morumbi. 7ª rodada ganhou em casa da Inter de Limeira, aí sim no Allianz Parque. 8ª rodada contra o Água Santa em Diadema. Na 9ª rodada empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena. E na 10ª rodada, que foi ontem, ganhou do Bragantino por 2-0. E queria destacar, o Palmeiras está com 80% de aproveitamento. Foi 4 vitórias, um empate e não perdeu nenhuma até agora. Eu queria destacar em relação desses jogos, o jogo da sexta rodada, Palmeiras e Santos, que para mim foi o melhor jogo. Palmeiras conseguiu fazer um jogo excelente, conseguiu fazer 3-0, poderia ter sido até mais. Palmeiras foi um jogo que o Palmeiras conseguiu controlar, por mais que o Santos fez o gol no final. O Palmeiras pegou um time que o Santos não estava indo bem assim em relação a que deu uma melhorada agora. E o que o Palmeiras conseguiu fazer um jogo excelente. E o pior jogo eu vou destacar o clássico contra o Corinthians, que empatou 2-2. Por mais que o Palmeiras conseguiu virar o placar de 2-1, foi um Palmeiras que estava irreconhecível em campo. Irreconhecível. Um Palmeiras que não estava conseguindo marcar, não estava conseguindo ter aquelas chances de perigo. O Palmeiras conseguiu 2 gols na falha do Gil. Se não fosse essas 2 falhas, o Corinthians ganharia o jogo, mas foi um jogo que o Palmeiras não conseguiu mostrar o seu futebol, que é aquele futebol agressivo, aquele futebol de pressionar o adversário, aquele de criar várias chances. Não foi isso que aconteceu. Foi um Palmeiras irreconhecível nesse jogo. E o Palmeiras também líder do seu grupo, do grupo D também. Bom, vamos falar do São Paulo. São Paulo, primeiro lugar do grupo B. São Paulo que na sexta rodada ganhou do Santo André de 1-0, do Bruno José Daniel. Perdeu do Bragantino por 2-1 em Bragança Paulista. Ganhou o clássico contra o Santos em casa por 3-1. Ganhou por 5-1 da Inter de Limeira. E na terça-feira enfrentou o São Bento e ganhou por 3-0. O São Paulo, 4 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota, que foi contra o Bragantino. E o jogo que eu vou destacar melhor foi o jogo contra a Inter de Limeira. Foi um jogo que o São Paulo não tomou susto, foi um jogo que o São Paulo conseguiu jogar bem. Foi um time que foi para cima. Não é à toa que foi um São Paulo que conseguiu controlar bem, até tomou o gol também da Inter de Limeira, mas conseguiu produzir, conseguiu fazer o seu futebol e conseguiu ganhar de 5-1, por mais que foi assim de virada, né? E a pior atuação foi contra o Bragantino. O Bragantino, o São Paulo que abriu o placar, fez 1-0, mas que conseguiu tomar o empate e a virada em menos de alguns minutos. Coisa que não é fácil.
E o São Paulo não fez um jogo excelente. E o São Paulo está com 66,7% de aproveitamento, está em terceiro lugar e líder do grupo B. E só uma ressalva aqui, teve o comentário do Rogério Ceni que o São Paulo é o melhor time em relação do Brasil, né? Pelo que ele falou depois do jogo contra o São Bento, tem que manter a calma, primeiramente. Não é que o São Paulo ganha de 5-1, ganha de 3-0, que é o melhor time. O São Paulo ainda está se encontrando ainda na temporada. São Paulo tem jogo que sofre, tem jogo que consegue ganhar, mas ainda não dá para falar que é o melhor time. Ainda não dá para falar isso. Então o Rogério Ceni tem que manter os pés no chão, trabalhar e melhorar o time. Não é porque ganhou 2 jogos já em sequência, ganhou de 5-1, ganhou de 3-0 que tá mil maravilhas. Não é assim. Então vamos com calma, com o pé no chão. Tem que ir com calma e com o pé no chão para trabalhar, que não adianta vir nesse papinho, tá certo? Vamos falar do Corinthians. O Corinthians, quarto lugar na classificação geral, líder do grupo C. Lembrando, a gente já tem Palmeiras, Corinthians e São Paulo classificados ainda. O Santos ainda vai depender muito dessas 2 últimas rodadas, né? Vamos falar do Corinthians. Corinthians com 60% de aproveitamento. O Corinthians que na sexta rodada ganhou do Botafogo em casa, perdeu do São Bernardo por 2-0. Na oitava rodada empatou contra a Portuguesa num jogo em Brasília. Nona rodada empatou com o Palmeiras. E na 10ª rodada, que foi no domingo, ganhou do Mirassol em casa na maior tranquilidade. Eu queria destacar o jogo contra o São Bernardo, que para mim foi o pior jogo do Corinthians. Mas aí vocês me perguntam, por que você não colocou o jogo da Portuguesa? Né? Que também não foi um jogo péssimo também do Corinthians. Por que eu não coloquei? Porque esse jogo do São Bernardo foi um time que estava irreconhecível em campo. Um time que não jogou nada. Um time que o Balbuena que fez um pênalti bobo, um pênalti infantil. E um Corinthians que poderia ter perdido até demais se não fosse o goleiro Cássio. Então, esse jogo contra o São Bernardo eu destaco pela pior atuação no time do Corinthians. E a melhor atuação foi nesse jogo contra o Mirassol. Um jogo que o Cássio defendeu pênalti. Um jogo que o Corinthians conseguiu controlar bem. Conseguiu valer o mando de campo, ganhando de 3-0. Com a atuação impecável de Roger Guedes e Renato Augusto. Roger Guedes jogando demais. Então, vale também lembrar o clássico também, que o Corinthians jogou bem, por mais que tomou a virada, conseguiu o empate. Foi um time que foi para cima, poderia ter até ganhado demais. Mas eu destaco esse jogo do Mirassol, que foi um jogo sem susto, por mais que teve o pênalti, o Cássio pegou. Foi um jogo que o Corinthians conseguiu se controlar bem e fez valer o mando de campo. Corinthians 60% de aproveitamento. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E vamos falar do Santos. O Santos que na sexta rodada perdeu do Palmeiras por 3-1 no Morumbi. 7ª rodada ganhou do São Bento chorado por 1-0. 8ª rodada perdeu do São Paulo de 3-1 no Morumbi. 9ª rodada empatou contra o Santo André. E 10ª rodada ganhou da Portuguesa. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos, que está em terceiro no grupo A, em nono na classificação geral e 43,3%. E eu queria destacar o pior jogo, que foi contra o São Paulo. Um jogo péssimo do Santos. Um jogo péssimo. Um jogo que o time não jogou nada. Um jogo que o time não foi bem, o time do Santos. Poderia ter sido até mais, que nem foi no jogo contra o Palmeiras. Que o São Paulo conseguiu controlar bem o jogo, foi para cima, poderia ter sido mais. E por mais que o Santos fez o gol de honra, foi atuações horrorosas do time do Santos. Horrorosas. E
E a melhor partida eu destaco o jogo contra a Portuguesa. Ganhou de 4-0, uma atuação impecável do Marcos Leonardo e do Mendonça e do Lucas Lima, quem diria? Lucas Lima fazendo 2 assistências para gol. Lucas Lima voltando até aos poucos, né? E o Santos que ainda está encontrando seu jeito de jogar. Ainda é muito cedo para falar que agora está melhorando. Está encontrando seu jeito de jogar ainda. Vamos ter calma, trabalhar e trabalhar mais isso, né? E vamos para os próximos 2 jogos, a 11ª e 12ª rodada. O Corinthians pega o Santos, clássico na Vila Belmiro, e depois pega o Santo André em casa na última rodada. O Palmeiras pega a Ferroviária em casa e fecha contra o Guarani fora. O São Paulo pega o São Bernardo em casa e joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora. O Santos, como eu já falei, clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, joga em casa e pega o Ituano fora. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Muito obrigado. E a gente se vê no domingo com um vídeo falando desses jogos, desses primeiros jogos, os outros 4 jogos das oitavas de final da Champions League. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê domingo. Um forte abraço a todos. Valeu e falou!